Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Lucy Micaro, professora de inglês. E eu sou a Ju Werneck, estudante de inglês e parceira aqui nessa jornada com vocês. E este é o Bora Speak English Podcast. Semana passada nós falamos sobre motivação. Nós ouvimos os depoimentos das pessoas, foi muito interessante, né, Ju? Sim, a gente pensa que é só com a gente. Ah, isso só vai acontecer comigo, isso só acontece comigo. E aí, quando você começa a ouvir os outros, você vê que a sua motivação ou a sua dificuldade é mais comum do que você imagina. É, Né? né? Então, ouvindo, né, as pessoas e tudo mais, você fala, nossa, não é só comigo, tem outras pessoas que partilham desse mesmo sentimento. Dá um conforto, eu acho, né? Porque a nossa tendência é olhar para o outro e falar, nossa, todo mundo arrasando e só eu aqui apanhando. Mas não, tá todo mundo Exatamente. apanhando. Todo mundo no É. mesmo barco, gente. E tá tudo bem. Isso aí. E essa semana nós vamos falar sobre os traumas e os bloqueios. Porque às vezes é uma coisa muito séria, um trauma mesmo, uma coisa que paralisa, que dá até reações físicas, assim, de suor, de coração acelerado e tal. E outras vezes é só um bloqueio mesmo que impede que a gente faça o que tem que ser feito. Aquelas coisas que a gente sabe, mas a gente não faz, porque a gente não consegue sair da inércia. Isso também é um tipo de bloqueio, né? Um bloqueio comportamental. Parece que a gente está se sabotando, a gente quer se sabotar. É uma loucura que a gente faz com a gente mesmo, né? A gente tem muita dessa coisa de se auto-sabotar, né? Eu falo por mim, eu sempre me coloco, pô, mas será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que será? Será? É sempre. E aí eu falo, gente, mas eu nem tentei ainda, então por que que eu estou me auto-sabotando antes de tentar, né? Então, acho isso bem importante a gente colocar aqui. E como a gente já falou, né? É comum e não tem problema. Uhum. Ju, você já teve algum trauma, algum bloqueio, alguma dificuldade com relação ao inglês? Sim, Lucy, já tive e ainda tenho, na verdade, porque eu tenho vergonha de falar, eu entendo, e eu tenho vergonha. E eu fiz aulas muitos anos, e eu posso perceber que quando eu tô com outras pessoas, eu tento falar, mas o medo de errar e a vergonha de falar, aí pronto. Aí eu já travo, aí eu já não quero mais falar, aí eu fico só observando. Então eu acho que isso é bem comum, né? Eu achava que isso não era, mas depois da semana passada. É comum e a gente tem que saber trabalhar isso na gente, né? E falar errado, tudo bem. Por quê? Porque eu tive uma experiência, nos Estados Unidos a trabalho e lá eu tinha que resolver as coisas. Então, mesmo que eu falasse errado, eu estava falando e eles estavam me entendendo. E quando eu não entendia, eles pediam para eu falar de outra forma. E eu parava e pensava, tá, o que que eu posso melhorar? Como que eu posso me expressar melhor? E eu tô aprendendo a lidar com isso, tipo, olha, tudo bem, né? Não tem problema. Mas é o arriscar. Eu acho que isso é bem importante a gente falar. Se a gente, como diria a minha avó, quem não arrisca não petisca. Então, se a gente não arriscar, a gente não vai saber se a gente está falando certo, se a gente está falando errado. A gente não vai saber. Então, é isso. As vozes, a sabedoria das vozes. Muito bem. É isso aí. Você vê que as dificuldades, elas. Hoje, atualmente, nesse momento que você está agora, você não deixa de se comunicar, o que já é uma grande vitória, né? É muito mais Sim. fácil, muito mais confortável a gente falar, não quero nem fazer. Ai, que desconforto. Ai, não quero, não quero. E a gente não faz. E aí, a coisa que era só um desconforto vai ficando uma montanha enorme que pra gente passar por ela vai ficando cada vez mais difícil. Eu tive bloqueio também. Eu era, na verdade, era bem sério no meu caso, porque eu não conseguia falar. Eu tinha vários bloqueios, vários traumas, várias fobias. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia dirigir. Era um medo de errar, assim. Eu não permitia de maneira alguma que eu errasse nada. Tinha que vir uma perfeição, não podia fazer nada mal feito. Um horror, um horror. Isso também me afetou no inglês. E eu ia para a escola de inglês, eu tirava notas boas. Nossa, eu era a melhor aluna da escola na parte escrita. Na hora de falar, às vezes na escola saía, eu conseguia até fazer o que eu tinha que fazer, mas no dia a dia, na vida real, não conseguia. Eu entrava nas reuniões e eu não entendia nada. Eu não entendi nenhuma palavra.
Mas percebi na terapia, eu tive que ir para terapia. Na terapia eu descobri o que estava acontecendo, que eu ficava, enquanto as pessoas falavam, eu estava viajando, eu estava pensando, meu Deus, se me perguntarem isso, eu vou falar isso, se me perguntarem aquilo, eu vou falar aquilo, nossa, como é que fala tal coisa? Não sei, eu não lembro. E a reunião acontecendo e o meu coração disparado, e eu surtada, que ninguém nem tinha falado comigo ainda. Aí quando eu É, parava, você já estava lá na frente, né? Na verdade. E você eu não tava, estava no presente, você não estava conseguindo ouvir. exato. Eu não tava lá, exatamente. Aí, quando alguém chamava o meu nome e tava falando comigo, eu não tinha entendido nada. Eu não tava lá, eu não tava ouvindo. E eu tive que perceber isso na terapia, porque conscientemente eu não sabia que eu tava fazendo isso. Quando eu descobri, foi maravilhoso, foi muito bom, porque daí eu comecei a ouvir. E aí eu tive uma sensação de felicidade muito grande, mesmo eu não sabendo responder a pergunta que me fizeram na reunião. Não sabia, mas eu estava tão feliz que eu entendi, eu respondi com alegria. Eu não sei a resposta, mas eu entendi a pergunta, tá muito bom. Eu fiquei muito feliz. Não foi um bloqueio muito fácil de superar, não. Assim, eu tive ajuda de terapia, eu fiz um tratamento, mas trazer para consciência o comportamento que eu estava tendo, que estava atrapalhando, que estava me auto-sabotando, foi muito importante. Foi o primeiro passo para conseguir tirar o bloqueio, né? Ah, deve ter Mas sido uma sensação muito maravilhosa de você conseguir entender, de você estar ali presente e conseguir responder: olha, eu entendi a sua pergunta, mas no momento eu não sei, mas calma que eu vou pesquisar e logo te dou uma resposta. Eu acho que isso é muito gratificante também, né? Quando a gente consegue perceber isso. foi um alívio tão grande. Nossa, agora só de falar meu coração acelerou, lembrando da sensação. Ai, que bom. E a gente falou, na semana passada, a gente falou da motivação, a motivação mágica, essa coisa idealizada da motivação, assim, meu Deus, aquela magia, aquela paixão, aquele amor. Ela também pode ser um bloqueio, porque se a gente ficar esperando por ela, a gente não faz nada. Você fica esperando, esperando para começar. Nunca vai vir. Ah, eu não Sim. estudo tanto que nem fulana, porque fulana ama, eu não amo. Então a gente não começa. Você falou de medo, medo de errar, eu também falei sobre o medo de errar, a vergonha, né? Também muito associada ao medo de errar. Você consegue pensar em mais algum outro bloqueio, Ju, assim? Cabeça? Deixa eu ver. Eu acho que os principais mesmo são esses. E a gente se auto-sabotar. A gente nem tentou e já tá falando que a gente vai errar. A gente tem que ficar falando isso over and over, repetindo, repetindo, porque é para ver se a gente escuta também. É terapêutico Sim. pra gente também, né? Agora a gente tem os depoimentos dos nossos amigos, eles enviaram depoimentos sobre traumas. São alguns depoimentos da semana passada que eles também abordaram esse assunto e temos depoimentos novos. Primeiro vamos ouvir o William. Meu maior bloqueio hoje é o foco excessivo em tentar pronunciar 100% correto. Acabo pensando que eu estou falando errado, isso me deixa envergonhado e muitas vezes me desmotiva. Mas eu sigo buscando melhorar para ganhar mais confiança e aproveitar as oportunidades que o inglês pode me trazer. Aí, ó, autossabotagem, né? Já aparece logo assim, pá, né? Ele fala dessa coisa da pronúncia, né? Porque a gente tem medo Expectativa. de pronunciar errado, mas se a gente não Uhum. tentar, a gente não treinar, a gente nunca vai saber. A expectativa da perfeição. Uhum. Vamos ouvir a Liliane também falou sobre isso. Infelizmente, eu não tive a mesma oportunidade do meu filho, que foi aprender inglês desde pequenininho. Eu fui aprender depois de jovem, depois, muito tempo, com condições, eu consegui aprender mais adulta. Porém, tive um trauma em sala de aula, em que me impactou bastante, me deixando com muita vergonha em falar em público, uma coisa que no português eu não tenho nada de vergonha, mas quando é para falar inglês, não saía de jeito nenhum. Eu não conseguia tirar a minha dúvida em inglês. E isso me travou, isso me envergonhou. E a gente mais velha, a gente se cobra muito, então eu consegui ficar mais travada do que eu já era. Com o passar do tempo, eu fui destravando, fui encontrando professoras melhores que conseguiram entender que na verdade entendeu exatamente qual era o meu bloqueio e que me ajudou desbloquear isso e falar sem vergonha, sem cobrança e aproveitar esse tempo todo que a gente tem de conhecer outros lugares e aprender. Acho que hoje, graças a Deus, estou livre desse bloqueio. Meu maior pavor como professora é ser essa pessoa que causa um bloqueio, um trauma num aluno. Ai, gente, que pavor. É, porque às vezes, né, Lucy, não é nem intencional, né? É só não conseguiu ter a mesma conexão. E aí, só ré pra trás. Às vezes é uma palavra que foi falada que tocou a pessoa Que de um jeito pegou, assim. né? É,
E aí nunca mais ela perguntou, nunca mais. E é complicado. E eu acho que ainda ela tentava, só que no meio do caminho vinha aquela vozinha assim: ai, você tá atrapalhando. Ai, você tá fazendo uma pergunta idiota. Ai, só você que não tá entendendo. E é Uhum. autossabotagem falando na nossa orelha. É muito sério isso, né? Sim. Agora vamos ouvir a Edna. Olá, Ju e Lu. Quero compartilhar que o meu maior desafio com o inglês sempre foi a conversação. Por muito tempo, o medo de errar me travava, mas eu acredito que a importância de praticar e abraçar os erros realmente está me ajudando a ver que esse bloqueio é superável. Vamos repetir É. mais uma vez: esse bloqueio é superável. Viraram o nosso mantra. Aham. E a Edna, ela recusou uma oportunidade de emprego recentemente, né? Por causa desse medo do Sim. inglês. Ai, gente. Não, a gente tem que tirar isso das nossas autossabotagens, né? E fazer uma autossabotagem pro bem. E uma pessoa tão capaz, né? Eu tenho certeza que ela ia conseguir, mas talvez viesse com muito sofrimento pra ela. E aí não ia ser ideal. Tem que tirar mesmo, não tem como, né? A gente pode escolher ou ir na marra, e aí criar, sei lá, uma situação que pode ser muito traumática também, ou a gente pode escolher tratar esse trauma. No caso dela, Sim. é uma coisa forte, né? Uma coisa que paralisa. Ela recusou o emprego. E ela não é a única, não. É muito comum isso que ela sente. O que eu ouço aqui, de como professora, de aluno que falou: olha, recebi uma oportunidade aí, mas nesse momento eu não vou. Nesse momento eu não vou aceitar. Eu estarei mais preparado depois de XYZ. Ou é um intercâmbio lá fora, ou é um curso que a pessoa quer fazer, ou é X anos que eu vou estudar antes de eu estar pronta, e esse momento nunca chega. Nunca chega. Isso que eu ia falar agora. A gente sempre fica postergando, né? Fica lá, mas depois, depois. E às vezes a gente precisa falar, não, é agora, tudo bem, eu não sei, tá bom, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar e eu vou ver na prática, porque o inglês, né? A Lucy tá aqui para me corrigir, mas o inglês é a prática, né? Não tem como. Você só vai aprender praticando. Então, se coloque em situações, como você falou, meu, você tem que resolver na marra, cara. Não tem ninguém para resolver para você. Então, ou é você ou é você. Então tem hora que você fala, tá, vou falar, mesmo que eu fale errado, ou não fale com uma pronúncia tão bacana, né? Mas vou me comunicar e tentar, pelo menos. O ideal seria você ir testando a conversação nos lugares mais seguros, dentro do que você pode controlar, assim, na medida do possível, do que você ser obrigado a meter as caras porque não tem jeito. Aí pode ser traumático e tudo, não precisa ser tão duro assim, não, né? A gente pode tentar sofrer menos. A Carol, semana passada, ela mencionou uma certa dificuldade de falar porque ela tem vergonha, lembra? Sim, ela comentou a questão de falar a gramática, né? De falar corretamente. E é isso que a gente vem trazendo. Gente, tudo bem você não falar da melhor pronúncia possível, mesmo porque somos brasileiros, a gente não vai falar como os americanos nativos. Não tem como, não somos nativos, É o né? Mas perfeccionismo isso também, gramática. exatamente. E a Carol trouxe muito isso, né? Que às vezes vem a vergonha, porque ela já tá pensando: será que eu vou falar certo? Será que eu vou pronunciar certo? E aí pronto, trava. A Pérola falou sobre o fato dela não dar continuidade nos estudos dela, né, por diversos fatores e tal. Também é um tipo de bloqueio. Sim, e aí, por você não dar continuidade, né, como você falou, por diversos motivos, e aí fica aquela coisa que a gente comentou na semana passada, de, eu vou estender um pouquinho mais o prazo, porque sou eu que sou a dona do projeto mesmo, e tudo bem. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque você vai deixando, vai deixando, vai deixando, aí vem a preguiça, né? Aí vem, como a Pérola comentou na semana passada. Eu acho que falta um pouco de vergonha na minha cara de sentar e estudar, nem que seja 30 minutos por dia, né? Porque você vai deixando, amanhã eu faço, depois eu faço. E quando você vai ver, gente, já foi, já passou. Já é o Natal, já é o Ano Novo, já é o ano que vem, já estamos de novo no Natal de novo e assim vai. O tempo voa. Exatamente. Eu quero recomendar eu quero recomendar um vídeo maravilhoso do canal Millennium Línguas.
a escola de idiomas Millennium, eles usam a trilogia analítica, a análise trilógica, que foi criada pelo Norberto Kepp. Ela ajuda a pessoa a conscientizar o que está acontecendo ali por trás. O nome do vídeo é Bloqueios no Aprendizado das Línguas. Vai superar, sim, esse é o nome do vídeo. E o professor Richard, que ele é canadense, e a professora Sari, que ela é da Finlândia, eles falam sobre esses bloqueios do ponto de vista da análise trilógica, com base na experiência que eles têm na Millennium, que é uma escola de idiomas. Quem quiser procurar sobre a Millennium, eu recomendo, que é uma abordagem bem diferente do que a gente faz nas escolas tradicionais de idiomas. Não sei se é para todo mundo, não sei se é para o momento que você está vivendo na sua vida, mas vale a pena dar uma olhada. Às vezes é o momento certo. Eu digo isso porque eu conheci a Millennium primeiro em 2003, eu acho. Lá atrás, quando eu tava passando pelos bloqueios que eu falei, que eu não conseguia falar, então eu pensei, tem que arranjar uma coisa diferente do que eu tô fazendo. Procurei a Millennium, entrei na sala de aula e odiei. Eu não tava preparada para me analisar, eu não tava preparada para olhar para aquilo que tava me bloqueando. Não é fácil, às vezes é uma dor que você não quer entrar em contato. E aí eu odiei. Resultado, saí. E nunca mais pensei no assunto. Até que a minha mestra de Reiki mencionou. Essa escola, ela estuda inglês lá. E assim, ela tem um inglês que é impressionante. A minha mestra, ela muda de uma língua para o outro com muita facilidade. Ela pega uns textos em inglês com inglês bem difícil. E ela vai fazendo tradução simultânea, coisa que eu não faço. Eu não sei fazer. Ou a minha cabeça funciona em inglês, ou a minha cabeça funciona em português. Ficar alternando não consigo, e eu acho que essa é uma habilidade impressionante que ela tem. E ela desenvolveu as habilidades de línguas dela na Millennium. Então vale a pena dar uma olhada para tratar essa questão dos bloqueios. Então muitas das coisas que eu vou mencionar aqui, eu aprendi nesse vídeo que eu estou recomendando. O link do vídeo vai ficar na descrição do episódio. Deem uma olhada, procurem lá. O William falou sobre a insegurança com a pronúncia. A Edna falou sobre o medo que trava. A Liliane falou de um trauma que ela teve na escola. Fez com que ela sentisse muita vergonha de si mesma. A Carol também falou de vergonha. Essa coisa, o medo de errar, o medo de abrir a boca e sair imperfeito. É aquela coisa, aquela exigência irrealista, né? É uma exigência que não faz sentido nenhum, é irreal. Que não faz sentido. Mas a gente vem com isso, né, Lucy? A gente vem com essa perfeição, que a gente tem que ser perfeito, que tem que falar perfeito, que não, calma, dê o seu tempo. Eles falam do ego, né? O ego inflado, assim, um ego doente que a gente não percebe que tem. E essa mania de perfeição, a trilogia analítica chama de teomania. É a pessoa que quer ser Deus, porque quem é perfeito é Deus, ou qualquer nome que a gente dê para o divino, né? A sua relação com o que é divino. É totalmente descabido querer ser Deus. Quem que a gente pensa que é? Não é? Não faz sentido. A gente repetindo novamente, que é para ver se a gente entende isso também. É para nós também, a gente está se tratando aqui também. Exato. E, Lucy, chega um ponto, né, que a gente se pergunta como que a gente vai fazer isso, vai virar essa chave na prática. De tanto que a gente, não, tá bom, é assim, assim, tá, mas e agora? É só apertar um botão e tudo vai funcionar? Aí seria tão bom se fosse, né? Comprar num potinho, toma o remédio e pronto. Mas tem a coisa, na trilogia analítica, eles falam sobre conscientizar, trazer para consciência, porque quando a gente vê aquilo que a gente está fazendo, fica mais fácil, ou pelo menos é o primeiro passo para a gente conseguir mudar, né? A Pérola falou da falta de vergonha na cara, que eu achei muito engraçado ela falar assim. Também, é uma autossabotagem. É um bloqueio, a gente está resistindo a uma coisa boa, a gente está resistindo um bem. Porque falar inglês é muito bom, aprender é muito bom, se comunicar é muito bom, criar conexões, abrir portas, criar possibilidades, expandir os horizontes, exercitar o cérebro, tudo isso é muito bom. Mas a gente resiste a esse bem. É uma ideia invertida, assim. Por que a gente está achando, a gente acha que a gente está se protegendo ao não entrar em contato com a nossa dificuldade? A gente acha que é um bem, mas na verdade é um mal. Muito duro a gente olhar para as nossas dificuldades. A gente não gosta de se ver assim.
Porque o negócio do ego, a gente não quer se ver imperfeito, a gente não quer vivenciar as nossas dificuldades. É um lugar extremamente desconfortável para a gente estar. Mas tem aquela ideia, tem aquela coisa do se eu não vejo, não tenho. Então, se eu não tô vendo a minha Se os dificuldade, olhos ela não não veem, existe. coração não sente. Ai, não, Ai, não, dificuldade, não tô vendo, ela sumiu, Não, não sumiu, não quero. existe. É porque a gente tem essa, como você falou, né? A gente não quer, como se fosse cutucar a ferida, né? A gente não quer enfrentar de fato. Por um lado a gente quer, mas por outro lado vem aquela voz e fala, mas você vai falar de novo, você tá falando errado, será que é assim? Você tá incomodando, você tá se incomodando. E aí você fala, tá bom, melhor ficar quieto. E muitas vezes isso vem trazendo pra gente, entre aspas, esse conforto, essa zona de conforto. Por que que eu vou me arriscar? Se sempre vai ter alguém ali que vai fazer pra mim, É, sabe? então. Você sempre tem um amigo, um conhecido ou um familiar. Aí, por que que eu vou me arriscar? Uma Se tem inteligência alguém. artificial, Exato! um Hoje Google em dia, né? Tradutor. Um Google Tradutor, a inteligência artificial. Por que que eu vou, né? Aí, de novo, já está se auto-sabotando. A gente tem essas ferramentas para nos auxiliar, né? E não para fazer pra gente. Isso é bem importante falar também, porque a gente não pode se auto-sabotar. É difícil? É difícil, mas vai dar certo. Eu mencionei na semana passada esse negócio da zona de conforto, que é uma prisão. Ela parece que é Uhum, confortável, mas você fica preso lá. A gente não consegue sair de lá. É uma prisão que impede que a gente consiga fazer as coisas que a gente quer. Não é, é confortável, mas não é o lugar que a gente quer. Tá bom, que você não precisa ficar se desafiando o tempo todo. Às vezes você fala, me deixa aqui quietinha na minha zona de conforto 5 minutos, mas não fique lá, não fique preso lá. Não é um lugar para você ficar direto. Se eu te falar que esse comportamento da gente, que a gente está descrevendo aqui, é narcisismo, você acredita? Atenção, não somos profissionais de saúde mental. Para diagnóstico ou tratamento, procure um terapeuta ou outro profissional qualificado. olha, muitos vão dizer que não, né? Mas, gente. Eu? Imagina! Aí já tá, Jamais. tipo, já tá cutucando o seu ego. Aí já fala, não, 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 não. Gente, todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai me criticar. Todo mundo vai ficar, meu Deus, olha ela é péssima. Ninguém tá nem aí com a gente muitas vezes. Isso é narcisismo, né? Pensar na performance, eu quero ter uma performance digna, quero arrasar na minha performance. Olha, não é esse o objetivo. O objetivo não é a comunicação. O objetivo não é passar a mensagem, conectar, fazer, criar conexões. É esse o objetivo, isso que devia ser o objetivo, mas a gente fica muito preocupado com a performance. Narcisismo, Sim. infelizmente. Dói, dói. Eu não gosto também de saber, mas sim, muito, muito narcisismo. E tem também uma questão de projeção. Aquela pessoa que critica todo mundo, ela sabe que ela vai ser criticada também do mesmo jeito que ela critica os outros. Ela tá se vendo na pessoa. E aí ela tá Uhum. criticando. Ou essa pessoa vai ficar muito mais arisca, Uhum. vão me criticar, ou ela vai ficar insegura, dependendo da personalidade, vai atingir essa pessoa de uma forma ou de outra, né? É o Sim. negócio da projeção. Você critica, vão me criticar. E a pessoa que carrega a insegurança com relação à pronúncia, ela tem isso daí. Ou ela foi criticada duramente por uma pessoa, se sentiu muito mal, ficou muito envergonhada, não soube lidar com isso. Vem aquela, nossa, até me dá um negócio aqui, não gosto nem de pensar. Sentiu isso, e aí o que que ela faz? Passa a criticar os outros também. E o ciclo se perpetua, não é? Eu Sim. critico, daí eu vou lá e afeto, magoo uma pessoa, essa pessoa também vai passar a criticar os outros, todo mundo se criticando. Gente, isso não vai acabar. Onde que isso vai acabar? Isso não vai acabar nunca, né? Mas, Exatamente. e se a gente substituir a crítica pela empatia? Tipo, Olha. ó, a pronúncia, podia estar melhor. Ai, mas essa pessoa foi clara, eu entendi totalmente o que ela falou, né? A pessoa fique feliz que a pessoa está desenrolando, né? Você fala, olha que legal, que orgulho, a pessoa está desenrolando, deu para entender, né? Dá para ter Às uma vezes não postura tá mais. na melhor pronúncia possível, mas olha que bacana, né? Eu entendi, você entendeu? Então, ótimo. Então, a gente vai estudar, vai se aperfeiçoar para que melhore a pronúncia. Mas, como a Uhum. gente falou, né, Lucy, a gente não vai ter a pronúncia de um americano nunca na vida.
porque não Uhum. somos nativos, né? Então, trocar, nossa, eu adoraria que isso acontecesse É comigo. porque daí a gente projeta. Quando a gente genuinamente sentir essa empatia pelo outro, a gente projeta. E aí a empatia que eu estou passando para as pessoas, vou receber também. Provavelmente você cria um ciclo, você já fica mais aberto, você baixa as defesas, né? Fica uma situação mais acolhedora para todo mundo. Agora, eu não estou falando de aceitar migalhas. Eu não estou falando de aceitar um inglês ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente ter mais empatia e reconhecer o esforço do outro. A Uhum, minha expectativa, a minha exigência com relação à minha pronúncia, o que eu quero com relação à minha pronúncia, não necessariamente é o que a outra pessoa quer. A outra pessoa só quer se comunicar e tudo bem. Não posso medir a exatamente. performance da outra pessoa pela minha régua. Uhum, Isso é, novamente, narcisismo. A gente está sendo, como é que fala? Egocentrista? A gente está agindo com um ego inflado. Novamente, voltamos para a questão do narcisismo. A minha régua não é a régua pela qual eu vou julgar todo mundo. Não, não tá certo isso daí. Vamos ver, vamos olhar para isso daí. Ah, essa pessoa vai aceitar, vai ficar feliz com o inglês meia boca desse? A pessoa tá feliz, ela tá se comunicando. E você, que tá aí criticando todo mundo? exato, Falando com exatamente. quem? E querendo ou não, né, Lucy, cada um tem a sua régua de cobrança. Então você vai ter a Uhum. sua, eu vou ter a minha, todo mundo tem a sua. Então, se a gente colocasse, né, a empatia em primeiro lugar, deixa que a pessoa vai se autocobrar, né? Já tem pressão demais dela mesma. Às vezes Uhum. um tem mais, outro tem menos, mas todo mundo tem. Então, vamos elogiar. Falar, nossa, hoje você conseguiu falar, nem que seja uma frase curta, mas você conseguiu se comunicar e a pessoa conseguiu te entender. Como você pode melhorar? Aí, beleza, né? Vai melhorando. A gente oferece ajuda de uma maneira gentil e educada, pelo amor de Deus, mas somente com as pessoas que estiverem abertas, que te pedirem ajuda. Nada de Exato, sair enfiando lição de inglês na cara das pessoas, não. Eu fico andando por aí e as exatamente. pessoas ficam, Lucy, o que que você acha do inglês dessa pessoa? A pessoa não me pediu ajuda. A pessoa não me pediu ajuda. Eu não vou me intrometer, não vou ficar falando com as pessoas, enfiando conselho que não foi pedido pra mim. Coisa mais desagradável que tem, a pessoa fala: escuta, você tá na academia treinando? Aí vem a pessoa e fala: escuta, esse exercício que você está fazendo, as pesquisas recentes indicam que não é o mais eficiente para você trabalhar esse músculo. Eu não pedi, eu não pedi ajuda. É a coisa mais desagradável que existe. Então não seja essa pessoa. Novamente, Exato. narcisismo. Você querendo salvar o mundo, eu vou ajudar. Essa pessoa não pediu sua ajuda, essa pessoa não quer isso de você. Cuidado, gente, cuidado com esse lugar. Quando a É, gente fala de empatia, a gente está falando de abrir o coração e realmente acolher essa pessoa, reconhecer o valor daquilo que ela está fazendo. Estou falando de você querer virar o salvador do mundo, não. Aí é novamente caindo no narcisismo. Cuidado com a armadilha. Tá vendo como ele tá permeado na nossa vida em todos os lados, né? Disfarçado de altruísmo. exato. Eu ia falar isso Cuidado. agora. Temos que tomar muito cuidado com essa questão. E é o que a Lucy falou. Esteja com o coração aberto, mas também não vai sair se metendo. Você nunca viu a pessoa na vida e vai lá comentar o exercício da academia. Tipo, meu, quem é você na fila do pão? Nem te conheço. Sabe assim? E isso pode trazer também um trauma para essa pessoa, né? Vai saber. A gente não sabe quais são os gatilhos das pessoas. Então, com moderação, gente. Vamos pensar, né, nesse mundo lindo, onde todo mundo tem empatia. Já pensou? Que coisa? Aí você vai me falar, Lucy, mas querida, seria maravilhoso. Só que o mundo real não é assim. Você já foi numa reunião nas empresas? Você já participou de uma reunião num banco, numa empresa de tecnologia? Sim, é verdade, o mundo lá é cruel. Já estive, eu trabalhei em banco e em empresa de tecnologia por 18 anos antes de me tornar professora. Eu sei, é um ambiente extremamente competitivo. A gente mencionou isso quando a Pérola deu o depoimento dela. Só que, gente, comece por você. Não era o que o Gandhi falava? Seja a mudança que você quer ver no mundo, faça você, comece você. Exato. Vai ter algumas pessoas ali que vão te acompanhar. Sempre vai ter o babaca, o douchebag, a gente falou essa palavra na aula de ontem. Vai ter lá o bando de douchebags que vão querer tumultuar. Mas tudo bem,
essa pessoa, ela está em conflito. Ela está lidando com o narcisismo próprio ou não está. E tudo bem, na hora que ela estiver pronta, ela vai lidar com isso. Não é seu problema, é problema dela, Exato. né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Esse que é o meu takeaway de hoje. Esse é o takeaway de hoje. Eu ia te perguntar isso agora. Ah, Gente, então é isso, né? Levem para vocês, né? Tudo isso que a gente falou, um pouco mais descontraído, mas tentem não colocar no outro aquilo que você nem mesmo faz, né? Então comece por você, comece por seu redor, e aí sempre vai ter aqueles que vão acompanhar e aqueles que não estão na mesma sintonia naquele momento, e tudo bem, e depois eles vão ter a sintonia deles, vão ter o momento deles. Então acho que isso é bem importante a gente reforçar aqui, né? Comece por você, não saia querendo dar palpite na vida alheia, porque às vezes a pessoa nem quer que você fale nada. Ela só é. precisa estar ali naquele momento por algum motivo, que depois mais pra frente ela vai entender e ok. O meu takeaway de verdade é conscientize dos seus comportamentos. A ideia de perfeição é uma loucura. Não sei se é loucura o termo, é uma neurose, não sei como fala. Mas a ideia de perfeição é inalcançável. Não adianta você querer perseguir algo que não é possível alcançar. Então, além disso, de você se conscientizar, trabalho duro, faça o trabalho, porque não adianta nada trabalhar a mente sem fazer o que tem que fazer. Tenha empatia pelos outros e, principalmente, para consigo mesmo. E siga em frente. Eu É isso acredito em aí. cada um de vocês. Bora speak English. Bora speak English, galera. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.